Boa noite, Guanabi. Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando a segunda live do Latinha, aqui com a presença do nosso professor Daniel Reis Lima, filósofo e professor do IFE Baiano. E nessa oportunidade a gente queria inicialmente, estamos no momento de Covid, uma pandemia que nos assusta o Brasil inteiro, com quase 60 mil mortes. Nós estamos seguindo aqui as ordens da OMC, da Organização Mundial de Saúde, aqui no distanciamento. E vamos agora fazer um importante debate nessa segunda live, que é falar sobre um olhar sobre o histórico e filosófico sobre Guanabi. No momento que nós vamos debater em 2020, vamos ter eleição, é um momento de muita reflexão da gente qualificar a política em Guanabi. Vamos deixar de ter aquela tradição do embate entre grupos políticos e debater a Guanabi que nós temos e a Guanabi que nós queremos. Inicialmente eu queria aqui agradecer a Alano Donato, da Steel Disc, a sua equipe, porque eles estão lançando uma coisa pioneira em Guanabi, que é exatamente a TV Conexão Guanabi. Isso nós vamos ter uma parceria com a TV Latinha, e nós fazemos questão de divulgar isso, porque eu acho que Guanabi vai se qualificar, é uma atitude pioneira e que nós devemos elogiar. Ao apresentar o professor Daniel, nós vamos fazer esse bate-bola. Guanabi, agora em 2019, completou 100 anos de emancipação política, no seu centenário, que vai de 1919 a 2019. Então isso leva a gente a refletir. E a gente fica ouvindo por aí que precisa acabar com filosofia, acabar com história, acabar com a gente debater as questões sociais. E aí eu quero iniciar essa palestra, que é um bate-papo, né, professor? É um bate-papo. Bem descontraído. Você falando um pouco sobre filosofia, sobre memória, sobre história, porque isso é fundamental para o debate que nós vamos falar sobre o centenário de Guanabi. Bacana. Boa noite, Latinha. Eu queria primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui contigo, é um grande prazer. Eu espero poder contribuir aqui. Na verdade, eu vim aqui mais, Latinha, para aprender, né, do que provavelmente para estar ensinando alguma coisa. Mas, pegando aí o que você colocou para mim, enquanto uma provocação, primeiro momento da gente estar aqui conversando, sobre a importância, primeiro sobre essa desqualificação, né? Dos estudos ligados à área de humanidades, né? Filosofia, sociologia, história. Bom, isso pode ser compreendido como tudo à luz de um processo político, um processo econômico, um processo social, mas é uma pergunta que ela dialoga um pouco com o senso comum. As pessoas, geralmente, quando elas pensam em um objeto de estudo, elas costumam dizer, mas qual é o desdobramento material disso? Né? O que a filosofia gera em termos de materialidade? Né? A filosofia, afinal de contas, ela serve para quê? Tem muito essa pergunta que às vezes nos é feita nesses momentos. Para que serve, afinal de contas? Como se... E aí, a função do filósofo um pouco é sempre problematizar essas questões. Né? Da onde vem essa pergunta? Essa pergunta ela vem de um pensamento utilitário, pragmático, que vê nas ciências apenas o seu resultado, o seu desdobramento prático, material, mas não consegue perceber a importância que tem as ideias. Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em alternativas para se sanar determinados problemas, ou, por exemplo, para onde a nossa economia deve ir, a gente tem que ter, antes disso, um norte, um objetivo. Né? Por exemplo, nós estávamos hoje, eu tive uma reunião com os colegas, com uma comissão de estudos dentro do Instituto Federal Baiano, onde nós estamos revendo algumas normas do nosso PPC, do nosso, enfim, da nossa organização político-pedagógica do curso de agronomia. Quando nós pensamos nisso, nós temos que nos remeter, por exemplo, à Lei de Diretrizes e Base, nós temos que nos remeter ao Plano Nacional de Educação, que são o quê? Que são normas gerais, são regras gerais que norteiam para onde deve ir a educação no Brasil. Então, quando a gente lê a Constituição tem lá, claro, né, a educação ela atende a que princípios? Ela quer levar, conduzir o nosso país para que direção? Né? Qual é o tipo de pensamento, de ideia, de noção de identidade nacional que a gente quer criar?
e quer passar para as pessoas no processo de ensino-aprendizagem. Então isso são ideias, né? Essas ideias de harmonia, de convivência, de democracia, né, de respeito às distinções e às diferenças de origem econômica, mas também de origem sexual, racial e etc. Todos esses valores, né, esses valores republicanos, esses valores de convivência, eles estão expressos em leis gerais, são ideias. Então, Latinha, para tentar te responder a importância disso, é você compreender as ideias, você compreender do que é feito aquilo que orienta o nosso fazer prático, porque não adianta você fazer uma coisa, o Einstein ele falava, né, quando os físicos, sobre a importância justamente das ciências humanas na reflexão da física, né? Você às vezes está fazendo alguma coisa que pode levar a uma bomba atômica, né? Ou você pode fazer alguma coisa que pode levar a gente a um forno de micro-ondas. A decisão sobre esses objetivos, o que é mais importante para nós, se é otimizar a forma como a gente se alimenta ou se é criar uma arma de destruição em massa, é uma opção que se baseia em ideias, em valores, numa ética, né? em ideais de como a sociedade deve ser, qual é a melhor forma de se organizar, e isso passa por ideias. Se passa por ideias, obviamente, que passa pela filosofia, né? Porque é da filosofia que surgem essas primeiras ideias, a noção de Estado, a noção de democracia, de república, etc. Enfim, essa eu estou dando um panorama geral, mas isso seria uma forma bem ampla de dizer que a filosofia ela lida com esses conceitos primeiros, essas ideias, esses valores, né, de bem e mal, certo, errado, justo, injusto, né, mais ou menos Estado, o que é o Estado, como ele se constitui, qual é a importância dele na vida das pessoas. E as ideias, elas geram coisas práticas, não diretamente, mas indiretamente, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, nos discursos políticos, a gente pode pensar hoje, por exemplo, né? Determinadas ações práticas, elas surgem porque antes dela vem um discurso. Uma prática de ódio, uma ação radical, ela só é levada a cabo porque antes dela houve um discurso, houve uma ideia, houve uma ideologia que incentivasse a violência ou que incentivasse a solidariedade. Gestos de solidariedade entre nós, nesse período de pandemia tem muitos, eles existem porque por trás deles tem ideias. Solidariedade humana, né, do valor da vida humana como algo que deve ser preservado independente de quem seja. Então esses valores que amarram a nossa sociedade, eles surgem através do pensamento abstrato, através do pensamento teórico, através de vários saberes, entre eles a filosofia. Né? Acho que eu não sei se, se eu estou sendo excessivamente acadêmico, né, ou estou sendo raso demais, mas ela tem uma importância grande. Geralmente esses questionamentos surgem em períodos onde nós temos determinadas políticas ou um determinado momento histórico onde refletir sobre a realidade pode ser perigoso. Isso aconteceu na história diversas vezes, mas ela tem uma importância muito grande. A respeito da memória, imagina a memória, né, Latinha, que é essa matéria que você trabalha, que é tão importante, tão necessária, e aí você vai estar falando para a gente da história de Guanambi, até tem algumas perguntas para te fazer, mas a memória ela é importantíssima, porque pensa na nossa memória pessoal. A nossa memória pessoal... Memória da família, da família, a memória, ela atinge uma dimensão sempre afetiva. Afetiva. E ela conta uma história e ela fortalece determinados valores. Então ela fortalece determinadas crenças. Então você lembrar de fatos do passado, né, porque a memória basicamente ela é repetição, retenção, né? Tem alguns filósofos, o Bergson, William James, Gilbert Ryle, que falam sobre a memória, mas a memória individual, ela tem associação entre crença e emotividade. E ela reforça valores, ela reforça determinadas ideias. Então, se a gente tem a memória, né, da princesa boazinha que foi lá e libertou os escravos, e isso vai se desdobrar de uma forma. Se você tem a memória daquele povo do zumbi que foi lá e lutou pelos seus direitos e conquistou esses valores, você tem uma outra memória, você cria uma outra afetividade, você cria uma outra maneira de enxergar a realidade que vai proporcionar a nós agir e ser hoje de uma outra forma, né? E muito obrigado pelo espaço, pela pergunta. Mas eu queria saber um pouco de você, Latinha, aproveitando esse momento que eu estou aqui, acho que muito mais como aprendiz do que qualquer outra coisa, mas
assim, eu fico pensando sobre a história de Guanambi também, né? Você disse que ela começa ali oficialmente, né, em 1919 como núcleo, mas eu fico imaginando que antes disso a história, já havia uma história em Guanambi, né? Já haviam pessoas, já havia... E é aí que entra a questão da memória, Isso. da filosofia, da história. Porque Guanambi, por surpresa nossa, às vezes o pessoal falou, eu fui fazer palestra nas escolas e os estudantes perguntavam, olha, Latinha, Guanambi só tem 100 anos, né? Eu falei, não, a história de Guanambi remete, segundo os estudos já da Pedra do Índio, das descobertas dos sítios arqueológicos, ela vem desde a pré-história. A pré-história é um momento que o homem não tinha domínio sobre a natureza. Eles tinham de usar caça, aqui como a gente está numa região semiárida, eles tinham de usar as pedras para se proteger e as grutas, usavam os rios e ali eles se povoando, isso sobrevivendo, porque quem dominava, eles não dominavam a natureza. E eles vão se evoluindo. Então em Guanambi, para você ter uma ideia, está aqui, olha, vocês vão ver essas imagens. Isso aqui é um retrato. Nós estamos agora descobrindo em Guanambi, só na barragem do Poço do Magro, 6 sítios arqueológicos. Inclusive sítios arqueológicos com preguiça gigante, flecha, inscrição rupestre. Ou seja, o homem primitivo, ele vai, na evolução, através do uso do fogo, das armas, ele avança aqui em Guanambi, inclusive. Aqui na região toda nós estamos com vários sítios arqueológicos. E nesse momento nós queremos mostrar um pouco isso. Antes do processo da pré-história, no processo da própria pré-história, há uma evolução. Quando eles descobrem a escrita, foi uma coisa muito importante para o avanço, porque passou a ter a comunicação. Hoje nós temos a comunicação aqui da internet, os internados estão aqui, acessando o Facebook e o YouTube, mas antigamente nós tínhamos o nosso YouTube lá. Então o homem realmente evoluiu. Então quando você vai hoje para a Pedra do Índio e vai para os sítios arqueológicos, é muito escrita. Outra coisa que é importante a gente colocar aqui. Guanambi, no processo histórico, por isso que a gente precisa debater filosofia e história, ela não foi construída só pelos portugueses que chegaram aqui, as famílias tradicionais. Nós tínhamos aqui em Guanambi um processo histórico da presença do índio. Quando os portugueses chegaram em Ilhéus e Porto Seguro, aqui próximo, nós tínhamos 5 milhões de índios no Brasil. E foi esse povo que primeiramente morou nessa terra e plantou tudo que foi construído. Sim, sim. Que o próprio índio é a evolução do homem primitivo, porque ele avançou e começou a fazer toda aquela prática que nós tínhamos antigo. Um outro aspecto que é importante colocar nisso aí, é que no período colonial, eles começaram exatamente quando os portugueses chegaram aqui, em 1500 descobriram o Rio São Francisco e o Rio das Anças, que está aqui na nossa divisa. E Guanambi pertenceu a Palmas de Monte Alto. Guanambi foi uma vila de Palmas de Monte Alto, chamava Beija-Flor. Isso é importante a população de Guanambi conhecer. E nós tínhamos 2 cidades importantes aqui, que era Palmas de Monte Alto e nós tínhamos Caetité. Guanambi no período colonial, já no período mais avançado, Guanambi começa a ser ocupado em 1870, como vila. Nós tínhamos, a maior parte da população de Guanambi morava na zona rural, no campo, e pertencia a Monte Alto. Essas 2 cidades foram muito importantes, professor, pelo seguinte, o período colonial, eles chegam praticamente trabalhando a questão do pau-brasil para jogar para fora, para exportar para fora, sim, que os portugueses dominaram isso. Mas quando eles passam a enxergar o patrimônio que nós tínhamos aqui, não só de reserva florestal, de minério, de ouro, eles começam a seguir um caminho que é o Rio São Francisco. E precisaram usar o quê? O chamado ciclo do boi. Porque ali eles começaram a criar o gado. Isso já no século XIX, né? Século XIX. No século XIX, você vê, Guanambi praticamente começa a ser povoado em 1870, já no final, na transição do fim do escravismo. Mas nós vivemos muito escravismo. Então a presença do índio e do escravo foi fundamental para o desenvolvimento de Guanambi. Interessante. Não, é muito importante você estar pautando isso, porque de fato há uma visão, e aí vamos voltar na memória, né? A memória, ela calcifica, ela fortalece determinadas imaginações, determinadas narrativas a respeito do nosso passado. Quando você falou, achei bacana você ter dito isso, né? Quer dizer, não foram apenas as grandes famílias tradicionais que fizeram a história da cidade, né? Sim, nós temos 132 anos de abolição formal, né? 380 e tantos, não é isso? De escravidão. De escravidão. Então, obviamente, aí eu
vários pensadores brasileiros, grandes pensadores brasileiros aí com suas diferenças, né? Desde a Casagrande Senzala, né? Desde o Sérgio Buarque de Holanda depois, o Raimundo Faoro, e esse que eu tenho lido muito, que eu gosto muito dele, que é o Gessé, o Gessé Souza. E agora o Silvio de Almeida também, Silvio Almeida, que é um grande pensador brasileiro também, tem justamente colocado a escravidão como a questão central que determina as nossas relações sociais. Não só no período colonial, como existem resquícios, né? E existem as nossas desigualdades sociais e políticas, econômicas, estruturais, elas são reflexo de uma visão escravocrata e de um modo de se comportar e de ver o mundo que ainda herda essa mentalidade de que há no Brasil uma distinção de qualidades de cidadãos. Existem cidadãos e cidadãos, né? Então, esse traço, acho, por isso é muito importante, né, Blatinha, a memória, e você está sempre reconhecendo a história. Tem uns dados interessantes, professor. Quando você vai analisar a região, Caetité era a grande capital do sertão. Quando, no processo de povoamento do sertão, eles tiveram, ao ocupar o Rio São Francisco, chamava o Rio dos Currais. Sim, e ali para você garantir a alimentação, não só para as minas, nós éramos o caminho antigo, né? De Minas Gerais. Era o roteiro. Você pode ver, nossa vinculação com Minas é histórica, certo? Aqui na região. Sim. Então o que acontece? Para abastecer as minas e também abastecer os engenhos, porque aqui nós tínhamos o roteiro antigo que vinha Monte Alto, Guanabi, que era o Beija-Flor, Caetité, que era a grande capital do sertão, e você seguia pela Chapada e chegava em Cachoeira, em Salvador, que está um pouco representado nesse mapa que está mostrando aqui. Sim, certo? Então, esse aspecto é uma coisa importante. Caetité, para você ter uma ideia, Caetité ia de Morrinhos até Ilhéus. Vitória da Conquista, que é a terceira cidade da Bahia, era um distrito, na linguagem de hoje, um distrito de Caetité. Você vê a dimensão de Caetité. E aí, Guanabi, o que acontece com Guanabi? Em 1919, Guanabi, os grupos políticos de Caetité, que chamava Caetitu e Mocego, eles brigaram lá. O irmão de Anísio Teixeira, Mário Teixeira, e o coronel Cajaíba, que também era de Caetité, vieram implantar o comércio aqui, porque a feira de Guanabi tem muito a ver com a história nossa. Sim. Guanabi fez uma coisa interessante. Os tropeiros começaram a comercializar. Guanabi ficava nesse entroncamento, bem situado, é igual Vitória da Conquista, entre várias regiões. Você vê que nós somos cortados pela BR-030 e a BR-122 que vai para Minas. Então, esse entroncamento de Guanabi favoreceu muito a cidade. A gente ali, onde é hoje a casa de Dona Dedé e a feira, sim, era uma lagoa. Ali tinha a fazenda de Joaquim Dias Guimarães, que fez uma doação em 1870 para transformar essa Guanabi, essa vila, ser povoada. E naquele período o Guanabi dá um salto, porque a gente sai desse ciclo o ciclo principal que foi de implantação, do chamado ciclo do gado, do couro e do sal, a gente dá um salto, porque Anísio Teixeira, o irmão de Anísio Teixeira, tentou implantar em Palmas de Monte Alto uma usina de beneficiamento de algodão, que já tinha uma produção importante. Aí o que aconteceu? Os coronéis preocupados com a ocupação política, porque aquela família de Anísio Teixeira, o velho deles ali, tinha uma grande dominação de áreas, os Teixeiras eram famosos e continuam ainda, tem muita marca dos Teixeiras aqui na região. Nessa ocupação, Guanabi luta pela emancipação e quem foi os mentores foi o pessoal de Caetité, ou seja, transportou a política de Caetité para Guanabi e Guanabi dá um salto em termo econômico. Porque quando implanta a usina, que existe até hoje, os prédios, está inclusive aí nas fotos, vinculando a usina, Guanabi sai desse ciclo. E foi muito importante, porque Guanabi, em 54, era o primeiro produtor de algodão da Bahia e o segundo de arroz, que era produzido no antigo gentio, que é Saraíma. Então, esse salto econômico da industrialização levou também o início da grande urbanização de Guanabi. Quando nós chegamos em 70 e 80, Guanabi já tinha só de usinas grandes, 26 grandes usinas Então a produção do Vale do Iuiú e toda a região veio para Guanabi. Isso terminou favorecendo. É claro que por trás disso houve evolução política, porque Caetité ocupou até a gestão de Binha Teixeira, sempre teve influência. Depois veio os Bastos, veio os Teixeira, veio as famílias tradicionais em termos da política, e tinha uma política muito, muito polarizada, que é até hoje, né, o resquício disso. Daquelas políticas dos coronéis. Era uma política violenta. E fazendo um parêntese, e uma política excludente.
Exatamente. Porque é uma política onde você não vê a participação desses atores políticos que você havia dito no começo da nossa live, da sua live que eu estou participando, que é essa massa de excluídos, né? Os índios, os negros, as mulheres, etc. Que são atores políticos para votar. Eles são bons para votar, para carregar a bandeira, né? Mas continuam sendo excluídos, quando você diz aí, né? As famílias que vieram e que continuam. Quer dizer, a gente continua reproduzindo essa mesma política. Né? Você vê que você tem determinados grupos, inclusive sobrenomes, as famílias, muitas vezes são as mesmas. Né? Elas se posicionam mais para um lado ou mais para outro. É o ping-pong no interior, no sertão, no Nordeste. A gente sente falta, e aí por isso que é importante, volto a dizer, sempre pensar a história, né? E sempre pensar as ideias que constituem essas ações políticas, e daí a filosofia, perceber que esse mecanismo econômico, social, político que a gente tem no Brasil, ele mantém e reforça essas desigualdades. E mantém esses lugares. Quem faz política acabam sendo os mesmos atores, da mesma classe, da mesma cor, né, do mesmo grupo, os mesmos privilégios, dos mesmos privilégios, os e eles grupinhos, vão se alterando. Claro, alguns mais progressistas, outros mais conservadores, eventualmente faz algumas concessões para o povo, ou não, alguns, né? Mas sempre num domínio que a gente percebe, infelizmente, né, Latinha? Onde o poder econômico tem muita influência, onde você tem a troca de votos, a compra de votos, que é uma prática... voto de cabresto. Que exatamente vem do coronelismo, né? Do voto de bico de pena. Fala um pouco do voto de cabresto. Como é que era que funcionava para o pessoal? É muito interessante, né? Olha, Guanambi só passou a ter o processo de normatização eleitoral a partir da Revolução de 30. Em 32, Guanambi teve o primeiro censo. Inclusive, logo depois, a mulher passa a ter o direito a voto. Uhum. E você tem as primeiras mulheres, que também eram da classe alta. Sim. Na prática, aquele período, praticamente, agora é interessante. Tem uns dados interessantes eleitoralmente. Sim. Por exemplo, a influência de mutantes na eleição de Guanambi. É importantíssimo esse dado. Quando Guanambi fez o primeiro censo, tinha 2.453 votos. Estava localizado 1.000 e poucos em Guanambi, 1.097. 523 votos em Mutança. Mucambo, que é hoje Candiba, pertencia a Guanambi. Tinha uma votação de 200 e poucos votos, e Seraíma 300, que era o antigo Gentil. E você vê essa influência da votação, né? Mas depois há uma evolução. Agora, há um dado interessante, professor, que essa polarização, em certo aspecto, contribuiu muito para o progresso de Guanambi, nesses 100 anos. Por quê? Porque esses grupos tradicionais, a luta era muito forte da disputa, que no início começa com a violência e depois ela vai evoluindo mais para o aspecto democrático, da participação, etc. E nesse processo, sempre as eleições foram disputadas. E esses grupos políticos, para não perder o privilégio, mesmo quando ele perdia a eleição, eles continuavam tocando as obras. Então nós elegemos deputados. Por exemplo, Guanambi tem hoje um eleitorado de 60 mil habitantes, 60 mil eleitores, e você tem praticamente, Guanambi elegeu 3 deputados, chegamos até a ter 4 deputados estaduais, elegemos sempre deputados federais. E isso terminou quando um grupo criava um clube, o outro grupo criava um clube. Quando o grupo criava uma escola, o outro grupo criava a escola. E quando ele criava um hospital, o outro grupo criava. Você entendeu? Até hoje isso ocorre em Guanambi, que em certo aspecto favoreceu. É claro que isso também predominou a política muito voltado para a questão da elite. Por isso que nesse papel eu queria encerrar essa primeira etapa exatamente falando da importância que teve o índio, primeiramente, e depois o escravo, que foi a mão de obra que garantiu o desenvolvimento de Guanambi. Quando você vê hoje a Casa da Dona Dedé, a Fazenda do Poço Comprido, tudo isso tem muito a ver com a história da presença do negro. É claro que agora a gente está resgatando isso em termos de história, de religião. Sim. Isso é importante, que nós vamos fazer num outro processo, nós vamos debater essa questão. Mas esse é um importante ciclo. Sim. E nós saímos desse ciclo para exatamente ir para o grande ciclo que foi, Guanambi saiu da monocultura, do algodão, para a diversificação. Ou seja, quando a gente teve a falência em novembro, ou em 1990, que foi o final da falência, Guanambi passou 10 anos estacionado. E aí a gente volta a ter um novo ciclo, que a gente precisa debater, que é exatamente o ciclo que Guanambi se firmou como comércio, se firmou como serviço, como polo de educação e saúde, que é a grande novidade, porque eu não sei se você sabe, antigamente Guanambi dependia tudo de Caeté.
Caetité era que tinha as grandes escolas, muita cultura. Caetité tinha água, Guanambi não tinha. Aí veio a luz, veio a energia, veio a televisão, veio o correio e veio essa evolução que é hoje. E nós estamos agora chegando aqui já com o Lano propondo ousadamente a construir uma televisão ao vivo de Guanambi. Sim, tem que é ter um pouco mesmo. essa história, né? Tem que ter mesmo. Guanambi, ela é interessante porque existe uma cultura popular muito pujante, né? Às vezes a gente pensa, não sei se eventualmente ela é, e aí é uma outra questão, você pode falar melhor que eu, como é que são esses incentivos para a produção cultural, etc. e tal. Mas, assim, tem muita coisa boa. Aliás, eu fico muito feliz, queria até falar isso, não sei se eu posso falar isso. Será que eu posso? Pode falar, mas eu fico fica muito à vontade. feliz, eu fico muito feliz até que hoje, Latinha, eu estava observando pelas redes sociais, a gente tem muita gente da cultura querendo se envolver na vida política da cidade. Isso é importante. Importante até para fazer esse resgate, importante para falar dessa história, né? Iana, Jackson, várias pessoas que são envolvidas com a cultura e que estão dando a cara, né? E tem muita gente boa, tem Rick Silva, todo mundo conhece Rick Silva, né? Que é um escritor, um poeta e também trabalha com a cultura. Professora Cássia, que está aí Professora Cássia, que é a nossa música querida, beijo, Cássia. Grande Cássia, né? Cássia Cotrim. Tem muita gente boa fazendo muita coisa. E nós queremos voltar, já nesse primeiro bloco, primeiramente chamando a atenção do internauta da importância que tem dele fortalecer essas duas televisões que está tendo ali em Guanambi, que é a TV Latinha. Você que está aí agora, ao vivo, entre no canal YouTube e acesse. Se inscreva na dê o TV seu Latinha, like. na TV Conexão. E nós vamos voltar a debater. Eu queria dizer aos internautas que, em função desse debate, nós vamos ter a oportunidade de também estar respondendo aos internautas. Isso, vamos responder aí as intervenções de vocês. E compartilhem o conteúdo aí, viu, gente? Dê seu like, inscreva, bota o sininho, né? O sininho, porque o sininho faz você vai ser tudo que avisado. você puder fazer aí para poder estar acompanhando aí a TV Latinha. Posso fazer uma propaganda minha aqui? Pode. Tem também a página Daniel da Filosofia lá no YouTube. Se você quiser conhecer um pouco de filosofia, saber um pouco aí sobre as coisas que a gente estuda e que a gente fala, acessa lá no YouTube Daniel da Filosofia, Instagram Daniel da Filosofia também. Eu gostaria de falar da importância que tem Guanambi como um polo de educação, de saúde, de cultura, de esporte. É um polo hoje também que trabalha essa vertente cultural, essa vertente voltada para a questão do desenvolvimento sustentável. Hoje, Guanambi, para você ter uma ideia, professor, Guanambi saiu, segundo o Firjan, de 57ª em 2013 e agora em 2015, Guanambi foi a primeira cidade de desenvolvimento. Ou seja, você vê o que é a história da nossa cidade, né? Você tem um processo de desenvolvimento que vem do Beija-Flor, uma vilazinha pertencente a Monte Alto, muito vinculado, dependente de Caetité, que era a grande capital do sertão, e ela dá um grande salto em termos de desenvolvimento. E eu queria, antes de entrar nesse assunto, pedir aos internautas que passe o link aí, vamos compartilhando o link. Nós estamos aí no Face, no YouTube, TV Latinha, e vamos também fazendo aquela inscrição importante na TV Conexão, que é o futuro de Guanambi, a ousadia aí do nosso amigo Lando Donato, e a TV Latinha com parceria. E essa história, nós queremos transformar essa televisão, criar essa televisão que Lando foi pioneiro, exatamente para Guanambi ter todos os dias um grande debate de qualidade, para a gente debater as coisas de forma filosófica, histórica, também analisar esses diversos aspectos. Entendeu, professor? Entendeu? Não, eu acho, queria aproveitar aí a deixa sua, reforçar que realmente é uma iniciativa bastante louvável, né? E ela também é uma iniciativa que ela mostra um novo momento de desenvolvimento da cidade, né? De crescimento da cidade, né? De você valorizar uma forma de comunicação que fale sobre e a partir de Guanambi, né? A partir da população da região, sobre a população da região e para a população da região. O fato da iniciativa ter como objetivo uma TV comunitária, ela diz muito sobre o valor, voltando à questão dos valores, né? O valor intrínseco dessa rede de comunicação, né? Que justamente, eu gostei da sua fala, qualificar o debate público na cidade de Guanambi. Porque nós vamos isso é muito bom, isso é muito importante. Professor, nós vamos ter e é muito louvável, só finalizando, que eu acho que vale sublinhar que é uma iniciativa, e isso é o verdadeiro empreendedorismo, né? Porque é uma iniciativa que parte
de uma paixão, né? E que ela não tem nenhum vínculo, isso é muito importante, nenhum vínculo com interesses escusos, com interesses do poder público numa forma de tutelar determinados conteúdos, né? Então isso daí é muito importante, porque a independência de um veículo de comunicação é o que determina em grande medida a qualidade da notícia que ela produz, a qualidade daquilo que ela fala, né? Porque fica muito, a gente sabe disso, Latinha, e aí é uma crítica que eu faço tanto à direita do espectro político quanto à esquerda. Existem pessoas, grupos, né, que são noticiosos, né? Muitas vezes transformam o debate público, transformam a notícia numa propaganda ideológica, né? Então, quando você tem um veículo de comunicação que é independente, que ele pode ter, obviamente, a sua visão de mundo, a sua filosofia de mundo, isso é justo, mas que é independente do ponto de vista financeiro, material, editorial, isso realmente ele garante a qualidade daquele veículo. Então, nesse sentido, eu também parabenizo a iniciativa, né? Acho que é uma iniciativa muito louvável, que ela mostra realmente que Guanambi está começando a caminhar para outros momentos. E também é um espaço de articulação, afinal de contas, nós temos aqui a UniFG, que tem um curso de jornalismo. O IF Baiano. Né? Queria mandar um abraço para a professora Débora, nossa amiga aí. O IF Baiano. O IF, né? Baiano, que também a tem UNEB, toda uma constituição de conhecimento. A UNEB. As, né? Outras universidades, a distância, a FIP, as EADs, a UNOPAR. Então nós temos aí um caldo de conhecimento, de cultura, etc., que ele deve ser compartilhado. Muito se fala que a universidade às vezes fica fechada dentro dela, né? Então, de repente, essa oportunidade de você ter uma TV comunitária, ela pode ser esse veículo onde a gente está passando para as pessoas o que é produzido nesses espaços. Não, e agora, né? nesse O que momento... se faz nas universidades? Como que a gente pode ajudar? E até trazer também para nós, olha, o povo está precisando. Né? Outro dia a gente estava num debate, a professora Felizarda trouxe para nós que há a necessidade, os pequenos produtores veem a necessidade da criação de um banco de semente crioula. Né, que seria uma coisa interessante, que o IF poderia estar desenvolvendo, etc. Nós só sabemos disso porque existe um canal de diálogo entre a sociedade, o povo, os interesses dos pequenos agricultores e a academia. Então, esse canal é muito importante, porque é um veículo onde a gente pode estar trocando, né, onde a gente pode estar recebendo e pode também estar, enfim, doando um pouco daquilo que a gente acumulou, porque o nosso conhecimento também, Latinha, nem o seu, nem o meu, o nosso conhecimento é fruto de um processo histórico. Nós chegamos onde nós chegamos porque nós temos um passado, uma história, nós fomos e somos privilegiados. Então, acho que cumpre a nós, né, como cidadãos desse país que a gente ama, né, dessa cidade que você ama e que a gente gosta, ter o compromisso de passar para as pessoas aquilo que a história nos deu o privilégio de ter. Inclusive, essa oportunidade da gente ter um momento político, de debate, é para exatamente quando a gente fala a qualificação, as lives, inicialmente nós começamos debatendo a questão da saúde. Agora nós estamos pensando, já logo após essa live, e a próxima live da outra terça-feira, nós vamos debater educação de qualidade. Excelente. E aí vamos seguindo, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento rural, desenvolvimento distrital, vamos debater a questão da cultura, esporte e o lazer. Isso. Tem uma novidade que a TV vai apresentar muito bem, que Guanambi está se firmando e a região como polo de turismo, de ecoturismo. Isso é maravilhoso. Nós temos muita coisa que nós estamos aí colecionando, filmando. A gente está vendo essa vertente. Então temos também de debater a questão rural. Então são diversos temas, por isso que a gente está achando importante essa qualificação do debate, ou seja, sair daquele tradicional de ficar a mudança de grupo político e passar a ter um debate qualificado sobre qual é a Guanambi de hoje e qual é a Guanambi que nós queremos. Sim. Não, essas ideias são fundamentais, né? A ideia do direito à cidade, né? Do espaço público. Quem vai estar convidado no próximo debate que nós vamos ter agora é com a professora Débora. Ela vai falar sobre da UniFG, vai falar sobre direito à cidade e a importância do plano diretor de Guanambi. Sim. Chama a professora Felizarda. Felizarda vai estar debatendo. Chama a professora Felizarda. Felizarda já está sendo convidada para debater a questão da agroecologia. Isso. Porque eu não sei se você sabe, professor, nesse processo de Guanambi, a história, nós tivemos a feira como um fator importante. E tivemos também a agricultura familiar de subsistência como um fator importante. Ainda é um fator importante. E hoje você tem a agropecuária. Guanambi ainda tem peso na agropecuária. Saímos daquele ciclo do algodão pela monocultura.
E hoje nós precisamos trabalhar essa questão. Você vê, por exemplo, Não, é importante, né? o CASA e o ASA Sim. fez um importante Abraço pro investimento. Juliano. Juliano, o próprio Outra figura boa para você trazer. Juliano também vai estar debatendo. Juliano é do Fórum Municipal. Então nós vamos estar debatendo essas questões de Guanabi, porque na nossa compreensão, Guanabi vem de um processo histórico. Sim, mas claro. Vem um processo histórico, né? E ela hoje amadurece. Guanabi hoje é uma cidade bem amadurecida em termos de desenvolvimento. Guanabi hoje é uma cidade que tem hoje uma pujança. Nós saímos daquele primeiro lugar, fomos para 7º. Mantivemos um equilíbrio ainda na educação, perdemos muito na parte de emprego e renda nesses 4 anos. Hoje está tendo um problema, professor, de 2018, 3 mil guanabienses saíram daqui para ir para São Paulo procurar emprego. Isso nós perdemos, que foi o problema da crise, a falta de investimento na região que vinha tendo no governo de Lula e Dilma. Então, agora teve um fator interessante. O próprio Covid, o pessoal lá ficou desempregado, essas pessoas estão retomando. Então, esse debate a gente precisa ter. Sim. Porque quem quiser pensar a Guanabi do futuro, precisa entender o que nós temos de aspecto positivo, mas também identificar a questão negativa. Sim, você tem que identificar o que precisa ser melhorado. Por exemplo, do ponto de vista do meio ambiente, nós tivemos um passivo em Guanabi. Nós temos um passivo. Nós estamos com um problema de resíduo sólido. Um lixão aqui que está nesse bairro Boa Vista. Está aqui, ó, Guanabi. A ameaça que ainda paira sobre nós da barragem de rejeito. A barragem de rejeito que nós temos que debater. Temos que voltar a esse debate, que esse debate deu uma parada. Não, inclusive a barragem é um tema que nós vamos debater, que tem um movimento Vida Assim, Barragem Não, que foi interrompido até porque agora nós estamos também trabalhando na questão do Covid, de preservar a vida, para depois a gente pensar em economia. Sim. Mas nós temos outro tema importante para debater, a taxa de esgoto de Guanabi, a questão da barragem de rejeito. Então, são temas que nós queremos trazer para o debate e nesse primeiro momento a gente quer trabalhar o problema da filosofia para as pessoas de Guanabi entender que o processo histórico de construção de Guanabi, ela se deu num processo de luta, de batalha das classes, principalmente menos favorecidas. E você nota, por exemplo, o papel da educação em Guanabi, a evolução da Guanabi em termos de educacional. E há uma resistência, é preciso sempre a gente lembrar. O papel do professor, a valorização dos funcionários públicos, esses são temas que nós precisamos debater, a importância que teve dos sindicatos, a luta contra a ditadura, para a gente hoje, nesse momento político, as pessoas entenderem que ditadura não favorece a ninguém, que é a democracia que se firma. Sim. Então são Nossa, você falou tanta coisa. Você trouxe tantas coisas à luz aí para a gente pensar, que eu fiquei até, nossa, é muita coisa. Não, de fato, a gente tem que pensar sempre que, não só nas nossas virtudes, né? E naquilo que a gente cresceu e que foi positivo. Óbvio que a gente tem sempre que valorizar o que é bom, aquilo que a gente se desenvolveu de uma forma positiva, mas é como você colocou, né? É preciso também a gente iluminar aquilo que fica obscuro, né? Iluminar os nossos equívocos, iluminar aonde nós podemos melhorar, o que a gente pode fazer para avançar enquanto cidade, mas enquanto sociedade, né? Guanambi está dentro de um contexto, está dentro de um território de identidade, está dentro de um território geográfico, está dentro de um estado, está dentro de um país, né? E como você falou, reflete, a partir da sua prática, ideias, né? E práticas sociais, né? Então, quando a gente pensa aí, educação, você falou que a educação ela avançou muito em Guanambi. De fato, né? Não precisa ser um historiador profundo para você olhar, basta você olhar, por exemplo, eu digo da UIF, né? O que era a escola agrotécnica para o IF hoje. Mas não apenas no IFE, mas você pode analisar todas as outras escolas, e não só em Guanambi, o que era a educação nos anos 50, nos anos 60, e o que é a educação hoje. Então, por exemplo, e você tem, obviamente, espaços de tensão e resistência. Há pessoas no IFE que ainda têm saudade da agrotécnica, que falam, não, era bom porque só estudava quem era inteligente, só estudavam os melhores, a gente só recebia a cidadania de CEP. As cotas, os negros. Pois é, a questão é essa, né? A educação ela não era para todos. Era para a elite. Ela não era para todos, era para a elite. Então, aquelas pessoas, muitas vezes, principalmente da nossa classe e da nossa origem, que falam assim, nos anos 50 que era bom a escola. Na verdade, está reproduzindo uma ideia, sem saber, obviamente, porque nós somos todos assujeitados por essas ideias que nos orientam. Mas ele está reproduzindo uma ideia que, no fundo, educação, ela tem um CEP.
né? Pessoas que vêm do Vale do Iú, pessoas que vêm de determinadas regiões que algumas pessoas acreditam que, não, aquelas pessoas, aliás, têm que trabalhar no trabalho manual, elas não têm que ter, né, esse espaço de... Isso daí não é... Ele está reproduzindo, na verdade, a gente acaba voltando lá atrás, numa ideologia escravista, racista, né, que se traduz numa ideologia elitista. Só determinadas pessoas, determinado grupo social, que acessam determinados saberes, que têm uma determinada origem, estão aptas à educação, ou ter educação de excelência. Essas outras pessoas aqui têm que aprender matemática, têm que aprender português e a operar a máquina, e a pegar na enxada, né? Então, o que a gente tem é que muda hoje, graças, não vou dizer, não só graças a Deus também, mas graças também à ação do homem, à reflexão, à filosofia, ao pensamento crítico, as pessoas que sempre tiveram oprimidas por esse sistema e começaram a ter voz, principalmente a partir da Constituição de 88, e você muda a educação enquanto objetivo. Não, a educação é para todos, independente da classe social. E aí você começa, o IFE não é mais aquela agrotécnica onde só quem tinha os sobrenomes famosos fazia parte dela. Não é uma avaliação de valores, mas é uma avaliação do que era o momento histórico, era aquele. Onde você excluía uma imensa massa da educação, do processo educativo, e privilegiava aqueles que iriam dirigir, ou seja, você já prepara a elite, né? Então, essa vai ser a elite que vai dirigir, essa daqui vai ser aquela que vai trabalhar. Então, você hoje tem uma educação onde você pode fazer um MUNEB, você pode fazer um Instituto Federal, independente de onde você vem. Você tem o auxílio estudantil, você tem o auxílio moradia. Nosso colega João, você fizeram até um trabalho bacana, né, sobre a história dos estudantes. O Zé Roberto. Da residência, Zé Roberto. Fizemos um abraço para o Zé Roberto. Zé Roberto, nós fizemos um resgate da memória do movimento estudantil na defesa da democracia. Muito bacana. É importante o pessoal adquirir o livro. Isso. Inclusive, professor, Zé Roberto é uma grande eu queria figura. chamar a atenção dos internautas na necessidade que tem do pessoal debater essas questões, a gente aumentar as nossas redes, certo? Porque nós queremos debater isso. Você tem uma ideia, o primeiro tema que nós debatemos aqui foi a saúde. O FIJAM, porque a FIJAM mede o desenvolvimento pelos 3 itens: saúde, educação, emprego e renda. Sim. Nós estacionamos um pouco na educação, tivemos uma perda grande no emprego e renda. Agora, a saúde avançou, porque o governo do Estado, através dos diversos programas, mesmo tendo uma queda nesse governo de investimento no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, ele terminou fortalecendo essa vertente da saúde. Guanabi, para você ter uma ideia, em termos da saúde agora, já nesse ano, o FIJAM pontuou Guanabi acima porque lá ele mede de 0 a 1. Sim. Quando você chega até 0,8, chama moderado. Então a educação está moderada, o emprego e renda está moderado. Mas Guanabi avançou em termos da educação. Ou seja, em 100 anos, do Beija-Flor até hoje, você vê como é que é uma dinâmica de economia. Guanabi hoje praticamente é a capital do sertão. E outra coisa, nós temos novas vertentes, que é a questão do minério, que a gente precisa debater de forma sustentável para não deixar as empresas nos sugar e levar as riquezas e não garantir emprego e renda, ter qualidade de vida, melhoria da condição do povo. E nós também temos um debate importante, que é o problema do emprego e renda. Hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando, Guanabi tem, do ponto de vista negativo, concentração de muita gente. A especulação imobiliária concentra muita área em Guanabi. Que não é um problema só de Guanabi, é bom pontuar. É geral. Né? Isso é um problema estrutural do Brasil. Você tem um outro problema que a gente identifica aqui, que é a questão do povo. Nós temos 43% da população que ainda vive, não na linha de pobreza total, que avançou muito com Bolsa Família, com aqueles programas sociais. Mas você ainda tem muita gente com necessidade. Nós precisamos ter a chamada inversão de valores. O que é isso? É o poder público. Guanabi hoje tem um orçamento, professor, de 200 milhões cada ano e mais uma arrecadação, uma boa arrecadação do ponto de vista de arrecadação chamada receita própria. Então o Guanabi precisa pegar esse orçamento e priorizar os bairros de Guanabi, criar áreas de lazer, combater a violência através do investimento social. Então é uma lógica que a gente quer debater nesse ano eleitoral. Como é que nós vamos trabalhar essa questão? Eu acho que no fundo é isso que você tinha colocado. Da inversão de prioridades. Qual é a cidade que nós queremos? Né? Qual é a cidade que nós queremos? Qual é o tipo de produção rural que a gente quer? Né? Então a gente quer exportar soja? É esse que é o nosso objetivo? Vamos ser um país agroexportador, né? Que consome agrotóxico a níveis
enorme, né? Enormes, que é um problema, acima de todos é um problema níveis para nós hoje. Inclusive, muitos países estão deixando de é um comprar problema produtos para brasileiros. Hoje. Eu não sei se o senhor sabe, hoje Sim. um dos problemas que a gente está tendo de saúde é o uso muito de agrotóxicos. Nós precisamos debater essa questão. Então, exatamente. Aí quando a gente pensa, né, o que futuro que a gente quer, né, para o nosso país e para a nossa cidade, a gente tem sempre que refletir, e por isso que é importante você ter dito, sobre os nossos valores. Quais são os nossos valores? A gente quer uma sociedade que concentra na mão de poucos as decisões, que concentra na mão de poucos a riqueza, a renda, né, o poder de decidir as coisas, né? Ou a gente quer uma sociedade onde você vai ter, obviamente, as diferenças sociais, você vai ter, obviamente, as diferenças de poder aquisitivo, mas você vai ter uma sociedade onde você tem uma possibilidade de ascensão social, onde você tem uma sociedade mais igualitária, onde as pessoas vão ter respeito umas pelas outras, independente da sua origem social, independente, né, do grau de melanina que você tem na pele, independente da sua orientação sexual. Tudo isso tem que ser... Porque hoje, Latinha, a gente vive num outro paradigma. A gente vive hoje num outro mundo, determinando, inclusive para o mercado. Hoje a gente está falando, porque o mercado... Até o mercado hoje, ele pede pessoas que consigam lidar com essas diferenças, porque a gente viveu até hoje, e aqui eu quero extrapolar um pouco o debate para além um pouco de Guanambi, eu estou sempre pautando isso, acho que em todas as intervenções que eu fiz, porque eu acho que isso é relevante, né? De fato, a nossa criação dessa cultura ocidental, dessa cultura que a gente depois vai se desenvolver no Brasil colonial, depois no período da ditadura, hoje mesmo na década de 30, 40, pós-escravidão, é uma ideologia que determinadas pessoas são praticamente, inato que ela vai ocupar posições de poder. Então a gente reproduz, essa reprodução, ela se dá nas escolas, ela se dá, não de uma forma, às vezes objetivamente, né? Como foi, por exemplo, na década de 30, 40, as pessoas aprendiam eugenia. Você tinha eugenia como um norte educacional dentro das escolas. O que é eugenia? É você justamente, era uma falsa ciência, né? Que dizia justamente, reforçava a posição de inferioridade do negro em relação ao branco na Constituição Social do Brasil. Então, quando a gente teve isso logo há pouco tempo atrás, óbvio que isso vai se refletir nas nossas escolhas. É um debate que está na ordem do dia. Na ordem do dia. A gente mundial, tem que repensar né? isso, na ordem porque do a gente mundial. só vai criar uma sociedade latina de verdade a hora que todo mundo for tratado da mesma forma, tiver as mesmas possibilidades de acesso, poder estar nos mesmos espaços, porque a gente tem uma elite que ela é extremamente... ela não pensa o Brasil como um todo. Ela só olha para o umbigo. O Brasil é dela, né? Tanto que você lembra disso, quando as pessoas começaram a usar aeroporto, né, a acessar aeroporto, eu ouvi muito isso em aeroporto, está parecendo uma rodoviária. Isso aqui acabou... Quer dizer, hoje a classe média está sendo obrigada a ir para a rodoviária. Né? Não conseguem conviver. Não conseguem conviver com o outro. Porque essas pessoas elas têm que estar relegadas a um papel de submissão, têm que estar relegadas a um papel de inferioridade. Tem que ouvir, não pode falar... Né? Quando se manifesta tem que ser dentro daqueles limites ali que essa elite, né, tradicional, branca, ocidental, racional, já fala, não, isso aqui tem que ser dentro desse formato. Né? Mesmo quando a gente fala sobre inclusão. Como assim inclusão? A gente quer que todo mundo seja junto, esteja todo mundo igual. Né? Que as pessoas possam acessar os espaços a partir do mesmo background. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, que não foge da realidade de Guanambi, nós temos 1% de famílias que detêm mais riqueza do que 100 milhões de brasileiros. Ou seja, é um nível de desigualdade, principalmente agora que nós estamos no Covid, onde é que está se dando a morte das pessoas? É nas periferias, é nas favelas, nas regiões mais pobres. Sim. Você vê, por exemplo, o Brasil já chegou agora em segundo lugar, estamos só perdendo para os Estados Unidos. E o que você ouve a elite falar? Né? Você viu aquele líder do mercado financeiro que ele falou, não, agora está tranquilo porque já passou pela classe alta, agora só está com o povo mesmo. Quer dizer, não tem problema. Ele não vê aquela outra pessoa como um cidadão brasileiro tão igual, como um irmão, como um patriota dele, como alguém que divide com ele o destino de um país. Não, você vê apenas, aí reproduz essa visão escravocrata.
é aquele que é a faxineira, é aquele do trabalho manual, é aquele que está ali para me servir. É quase uma objetificação do outro mesmo. Inclusive, nesse momento, professor, a gente acha muito importante dizer ao povo de Guanambi e da região que nós começamos a sentir esse reflexo do Covid. Agora, a vida está em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem de manter em casa, isolado, refletir, porque nós vamos passar por esse momento difícil. Eu tenho certeza que nós vamos romper. A sociedade, ela desenvolvida, ela vai superar isso. É claro que, ao superar, a gente precisa pensar o pós-pandemia. É claro que hoje a economia não pode ser a prioridade. A prioridade tem que ser a vida das pessoas. Inclusive, Latinha, foi muito bom você ter dito isso, porque essa falsa dicotomia que as pessoas criaram, é um discurso ideológico, né? Não, tem que priorizar a economia e depois, né, o poder público, depois a política, depois a primeira economia antes de tudo. É uma visão equivocada tanto da economia quanto do papel da sociedade, quanto do poder político, né? A economia, ela serve a um objetivo geral, a um objetivo maior. Né? Você juntos com fala assim, olha, nós queremos fazer isso. Joga para os economistas se virem aí, qual é o cálculo, de onde a gente tem que tirar, o que a gente pode fazer, deem alternativas. Nós temos que garantir que as pessoas recebam a renda fixa o nosso projeto é esse. Exatamente. Nós queremos salvar vidas, nós queremos facilitar para as pessoas poderem ficar em casa, porque obviamente o cara que é trabalhador, manual, que precisa, aquela pessoa que precisa sair para trabalhar, porque não tem a menor condição de estar fazendo isolamento, né, dentro de casa, a quarentena. Né? Essas pessoas têm que trabalhar, vão porque são obrigadas a trabalhar. Né? Agora, por exemplo, você poderia, existem várias formas de lidar, você poderia ter aumentado a quantidade de testagem, né? Você poderia ter dado condições econômicas reais de auxílio, para que não venha dizer que não tem dinheiro, que a gente sabe que isso é falso, né? Não, os bancos geram $1 trilhão. Os bancos tiveram um financiamento altíssimo. Sim. Outra coisa, as pessoas vivem numa situação que a gente tem que nos isolar mesmo, para a gente preservar a vida. Você não precisa ir muito longe, você vai aqui no Lajedo, né? Você às vezes entra nas casas das pessoas, você tem o jovem que trabalha, mas ali mora ele, mora a avó, mora o tio, mora a tia, mora 4 crianças. Dentro, como que você vai fazer o isolamento social de uma senhora, sendo que muitas pessoas ali precisam trabalhar, precisam se deslocar? Então, quer dizer, o poder público podia, por exemplo, ter dado isenção de água, de energia. Poderia ter aumentar esse auxílio por mais tempo, fazer com que realmente as pessoas não saiam de casa. Mas o que a gente percebe, e você tem total razão, é que num primeiro momento da pandemia você tem uma preocupação maior, porque no Brasil ela chega pela classe alta. Os primeiros a pegarem a doença vieram de aeroporto. Né? Mas quem adoeceu pela primeira vez e que foi parar, né, ficar doente, morrer por Covid, foi uma empregada doméstica. No contato com os patrões. Quando isso vai para a periferia, você percebe que é um outro tratamento. Né? É essa coisa de não importa tanto quanto resolver o problema ali dos dirigentes. O governo brasileiro deixou 13, só gastou, por enquanto, 23% do orçamento, quando você podia estar avançando. É uma vergonha. E para nós é importante debater, porque eu vejo assim, agora nós estamos discutindo filosofia e história de Guanambi, fazendo uma reflexão sobre o aspecto histórico, e eu fico parando para analisar. Esse momento da pandemia é um momento da gente também qualificar a gente dentro de casa. Eu acho que a gente precisa ficar no isolamento, preservar a vida, mas ao mesmo tempo pensar no futuro. E é nisso que nós estamos querendo encerrar, dizendo à população de Guanambi. Esse debate que nós estamos tendo aqui é um debate que a gente quer qualificar. Eu queria agradecer ao professor Daniel. Eu posso só... Antes, aí vou lhe passar. Eu queria agradecer o professor Daniel pela oportunidade de estar aqui. Certo? É um professor do IF baiano. Hoje nós temos aqui em Guanambi muitas pessoas que não eram guanambienses, mas já é guanambiense de fato. De coração. E sou filho de baiano com muita honra. Então nós estamos debatendo essas questões e nós vamos ter live, nós vamos preparar uma nova live com o professor. Bacana, que nós vamos debater um pouco sobre a questão política, sobre a questão da história política, sobre a questão da cultura em Guanambi, de áreas que a gente tem interesse em preservar. E nós vamos encerrar nesses últimos 5 minutos, professor. Primeiramente, eu quero agradecer os internautas. Eu acho que nós aqui vamos estar fazendo toda terça-feira, às 19 horas, nós vamos estar com um tema, certo? O próximo tema vai ser educação de qualidade. Nós já estamos fazendo contato com a professora Vilma,
Moura, que é uma pessoa ligada ao... Grande Vamos debater colega. o Plano Municipal de Educação. A professora Marinalva. Já tivemos hoje com o Juliano, também Bacana. Juliano é do CASA e é hoje quem representa a coordenação do Fórum Municipal de Educação. Já estamos agendados com a professora Débora, nós vamos debater direito à cidade e a questão da importância do plano diretor de Guanambi, porque o plano diretor é um planejamento para 10 anos, que encerrou em 2017. E esse é um debate que tem que ser espalhado para a população. Espalhado para a cidade. E aí eu queria... Você está pensando como vai ser a cidade daqui a 10 anos. Eu queria passar para o senhor para você fazer as considerações finais. Considerações finais? Então, eu queria, na verdade, antes de fazer as considerações finais, eu vou tentar fazer em 2 minutos, só fechar aquela ideia que a gente estava tendo no debate anterior sobre economia e política, que é essa visão equivocada que as pessoas têm, que há uma separação entre economia e política, entre economia e vida, né? Que a vida e a economia, elas se contraem. Tem que valorizar a vida e a economia, que não é assim, né? Isso é equivocado. A economia, ela serve à vida, a economia, ela serve à política. A economia, ela não é uma ciência exata, é bom que as pessoas saibam disso. Né? Ela se adequa àquilo que a política orienta. É como o arquiteto e o engenheiro. O arquiteto pega lá, né, o Niemeyer, ele fez Brasília, botou aquele pano, aquela, né, página em branco, fez um risco, você já viu os projetos? É um risquinho assim. Isso é a ideia geral. Como que a gente vai colocar isso na prática? É o engenheiro. O engenheiro vai desenhar, vai ver tal, não sei o que precisa. Então, os economistas servem a nós. Não somos nós que servimos a economia. A economia, ela tem que servir ao ser humano, à vida, à política. E não a política, o ser humano, à vida, servir a economia. Não é por aí. E então, para finalizar, agora sim, as considerações finais, queria agradecer ao Latinha a honra de estar aqui participando desse programa, e essa futura TV comunitária, porque nós já estamos aqui na Conexão, Latinha e Conexão, né? Então já estamos nessa transição, já estamos na transição da TV Conexão, então para mim é uma honra, fico feliz que você está com a ideia de me chamar aqui mais vezes, vai ser um grande prazer. Quero fazer mais uma vez um lobby para trazer a professora Felizarda. Nós queremos encerrar agradecendo a audiência dos internautas, conclamar vocês a fazer os comentários, nós vamos poder debater depois, porque hoje foi realmente um debate muito qualificado sobre filosofia. Está de parabéns, professor. Eu queria agradecer a sua vinda. Vai ter outros momentos para a gente estar presente. E aí encerramos agradecendo e mandando um grande abraço a Lano, porque eu acho, Lano, vocês abriram um grande espaço para a gente criar um futuro de Guanambi. Obrigado. Eu queria mandar um grande abraço também a todos que nos assistiram, tiveram paciência de ficar aqui conosco até esse momento, agradecer ao Latinha, agradecer a todo mundo de Guanambi que me recebeu nessa cidade que não é minha, com muito carinho, agradecer a todos os meus colegas do Instituto Federal que trabalham comigo, que também, né, trazem para mim muito conhecimento, agradecer, obviamente, né, a TV Conexão, né, e a TV Latinha que me deram esse espaço, vida longa, que vocês vicejem e sejam aí uma televisão comunitária que tem muito a dar para a cidade, com certeza. Muito obrigado aí a todos vocês. Encerrando, nós queremos convidar a população na próxima terça-feira, às 19 horas, um grande debate sobre educação de qualidade em Guanambi. Boa noite a todos e vamos à luta. Vamos à luta. Parabéns. Foi? Foi ótimo. Mesmo?